Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado mais uma vez a presença de todos vocês. Hoje a gente tem a satisfação de contar com a presença do Marcos Troirro. Ontem tivemos um bate-papo com o secretário Salim Matar, Mansueto, Fábio Kanzuki, e hoje a gente tem a honra de ter o Marcos aqui conosco, que tem uma função extremamente relevante no governo, no Ministério da Economia, cuidando da nossa área internacional de comércio exterior. Então, a gente pode hoje ampliar esse papo para falar um pouco da inserção brasileira no mercado global, que é um grande desafio que temos pela frente. Eu lembro a todos que as perguntas podem ser feitas pelo app, e eu combinei com o Marcos que ele terá uns 15 minutos iniciais para passar uma mensagem e depois entramos no bate-papo com as minhas perguntas e as de vocês. Marcos, muito obrigado. Obrigado, muito bom dia. Prazer estar aqui com o ministro Eduardo Guardi. É uma satisfação participar dessa CEO Conference 2020. Colocando o GPS bem aqui em cima, Eduardo, e para ficar um pouco em torno do tema desse painel aqui, que é um tema grandiloquente, né, o Brasil e os desafios da economia global. Eu acho que se a gente fosse abordar esse tema do ponto de vista do histórico, se nós fizéssemos um corte, digamos assim, dos últimos 40 anos, ou seja, se chegar no médico para fazer um check-up, o tema o Brasil e a economia global, da mesma maneira que, por vezes, a gente utiliza o termo empreendedor em série, né, serial entrepreneur, serial killer, o Brasil é uma espécie, ou tem sido uma espécie de subperformador serial. Ele é um serial underperformer, né? Não há exemplo que ilustre isso de uma maneira mais categórica do que o fato de que, se nós pegássemos uma máquina do tempo e voltássemos para, digamos, no final dos anos 70, começo dos anos 80, um brasileiro médio era cerca de 10 vezes menos pobre do que um chinês médio, né? Ou seja, em 78 a China tinha atingido a nada invejável marca de 1 bilhão de pessoas, o Brasil era um país naquela época de 100 milhões de pessoas, e o nosso produto interno bruto de Brasil e China era essencialmente o mesmo. O que me faz, Eduardo, pensar um pouco numa hipótese, né? Durante 10 anos agora, eu fiquei dirigindo um centro sobre Brasil, Rússia e China, na Universidade de Columbia, em Nova York, e uma expressão que sempre faz a gente refletir é a expressão mercado emergente, país emergente, ou, para utilizar uma outra palavra em inglês, né, que também é bastante utilizada, rising powers, quando se fala, por exemplo, rise of Asia, a ascensão da Ásia. Então, a minha hipótese é um pouco tentar entender quais são as forças que colocam em movimento esse processo de ascensão, né? E que, na sua certidão negativa, explicam também por que você tem fenômenos de subperformance, de subdesempenho, tão sustentadas ao longo do tempo. E a minha hipótese é a seguinte, que, num período de cerca de 25, 30 anos, a economia global, o cenário global, passa por um ciclo, passa por uma época, né? Outro dia descobri que época em grego significa parêntese. Quer dizer, um parêntese se abre, um parêntese se fecha. E que durante essa época, há uns 4 ou 5, mais uma vez, vetores que permitem a ascensão, a estagnação ou o declínio de determinados países. Então, acho que seria mais ou menos correto dizer que nós vivemos num período que vai da queda do Muro de Berlim até a queda do Lehman Brothers, né, em 2008, uma época em que a fé no comércio livre e desimpedido, o liberalismo econômico, a ideia de Estado de Direito, a ideia de democracias representativas como patamares superiores da maneira de organizar a relação entre governo e sociedade, ou seja, aquilo que a gente poderia chamar de Ocidente, emergia como muito vitoriosa. Outra categoria era a ideia de que todas as economias do planeta estavam se organizando ou reorganizando em gigantescos espaços de integração, não apenas produtiva, mas também jurídica e política,
cujo exemplo mais nítido é a União Europeia, que criou um parlamento em Bruxelas, criou uma corte em Estrasburgo, tem uma política agrícola comum, desde os anos 90 tem uma moeda comum. E a ideia também, de certa forma, de que uma parte importante do meridiano geoeconômico do mundo, né, o Greenwich geoeconômico do mundo, estava saindo do Atlântico e migrando para o Pacífico. Agora, curiosamente, num processo que aparentemente não era liderado pela China, mas era liderado pelo Japão. Aliás, às vezes a gente esquece quanto hype existia sobre o Japão, por exemplo, nos anos 80. Em 1989, 10 das 7 maiores empresas do mundo em market cap eram empresas japonesas, a maioria delas bancos. Então, essas características, junto com o aprofundamento e extensão das chamadas cadeias globais de valor, levou a um período, a uma época de globalização profunda. E alguns países conseguiram rapidamente adaptar suas estratégias nacionais para tirar proveito desse cenário em linha com aquilo que eles tinham que fazer internamente. O Brasil não foi um desses países, Eduardo. Muito claramente, outras nações, eu mencionei aqui a China, poderíamos ter falado da Coreia do Sul, de Singapura, mesmo do Chile, da Espanha, desde 1982, com os pactos de Moncloa, fizeram esse processo de reconversão interna à adaptação de uma grande perspectiva interna para tirar vantagem dessas características que estavam se formando. E minha impressão agora é que esses 4 ou 5 vetores que ficaram válidos durante tanto tempo, mais uma vez, da queda do Muro de Berlim até o Lehman Brothers, eles mudaram. Essa época se encerrou. Foi aberto um outro parêntese, que, a minha opinião, ainda encontra-se aberto. Uma das questões fundamentais do nosso tempo é saber em que medida, ou durante quanto tempo ele continuará aberto. E ele é marcado por características diferentes. Por exemplo, onde você tinha quase que uma garantia, uma certeza de que aquilo que nós, de uma maneira muito ampla, chamamos de Ocidente, era o vencedor, exemplos de ascensão, como o exemplo da China, que aconteceu com o menor oxigênio democrático, oxigênio democrático mais rarefeito, e um processo de ascensão que talvez pudesse ser caracterizado como o maior milagre econômico da história da humanidade, desde que José interpretou os sonhos do faraó no Egito, mais uma vez num ambiente relativamente fechado, do ponto de vista político, questionou um pouco esses cânones ocidentais. E, mais recentemente, aquilo que parecia também ser uma tendência inescapável, que era essa dos países se integrarem produtiva, jurídica e politicamente cada vez mais, foi pesadamente questionado pela decisão britânica de sair da União Europeia. O divórcio foi oficializado há algumas semanas. E, marcadamente, também, se é verdade que esse processo de migração do Greenwich geopolítico do Atlântico para o Pacífico continua, claramente isso não é mais feito a partir de uma liderança japonesa, isso é feito a partir de uma liderança chinesa. Há um ambiente no mundo que é muito mais perpassado por protecionismo comercial, por mais restrições ao fluxo de investimentos e pessoas, ou seja, aquilo que era uma globalização profunda, à época anterior, que permitiu a ascensão de alguns países, se transformou num momento de desglobalização, que é onde nós nos encontramos agora. Então, no limite, a questão de saber se um país como o Brasil vai ter sucesso, ele é muito relacionado à compreensão desse momento internacional e da interligação entre aquilo que você faz internamente e aquilo que está acontecendo externamente. Agora, a minha impressão, Eduardo, é que esse cenário de desglobalização não constituirá uma época muito longa. Ele, em breve, será sobrepassado por um outro conjunto de 4 ou 5 características que, a meu ver, serão mais duradouras e às quais o Brasil tem que estar atento para fazer os ajustes necessários internamente e para a sua estratégia externa. Então, quais são esses 5 traços da economia global que eu acho que serão mais duradouros?
O primeiro deles é o seguinte: havia até recentemente um debate no mundo se os Estados Unidos estavam declinando ou se os Estados Unidos continuam no topo do mundo, né? Por algumas das coisas que se mencionou aqui no painel anterior e por outras características que nós vemos na contemporaneidade. Por exemplo, as taxas de juros nos Estados Unidos estão muito baixas, provavelmente no patamar mais baixo do que tiveram em muito tempo, o mesmo em relação a taxas de desemprego. A predominância da moeda norte-americana nas transações globais é absolutamente inquestionável, mesmo com toda a expansão da economia chinesa, do fato da China, sem dúvida alguma, ter se convertido numa superpotência econômica. Neste dia, 20 de fevereiro de 2020, 88% de todas as transações globais ainda são realizadas no dólar norte-americano. 66% das reservas cambiais que dormem nos diferentes países são denominadas em dólares norte-americanos. E talvez, se você pegar a distância relativa que separa a fatia dos Estados Unidos do PIB global, mais ou menos 23%, de todo aquele capital que hoje circula nas bolsas de valores do mundo, 55% de todos os capitais que circulam em bolsas de valores o fazem a partir de bolsas nos Estados Unidos. Essa distância de 23 para 55 é a mais alta também de que se tem história. Então, os Estados Unidos não estão em declínio, eles continuarão lá durante muito tempo ainda. Aquilo que parecia quase que uma sucessão no topo do mundo, né? Quer dizer, os Estados Unidos deixando o cume das relações econômicas internacionais, substituído por uma potência, é algo que, a meu ver, não ocorrerá. No entanto, é verdade também dizer que esse movimento de Greenwich geoeconômico a partir do Sudeste Asiático ganhou uma escala sem precedentes, né? Quer dizer, do ponto de vista do PIB total medido pelo poder de paridade de compra, a China já é uma economia maior que a dos Estados Unidos, e se a China continuar crescendo a mais de 5% ao ano, todo ano, durante os próximos 2 anos, e o crescimento médio americano dos próximos 10 anos for inferior a 2%, por volta de 2030, nós seremos testemunhas oculares de um eclipse interessantíssimo, que é aquele vislumbrado quando um país ultrapassa o outro na condição de maior economia do mundo. A última vez que isso aconteceu foi em 1871, quando os Estados Unidos ultrapassaram a Inglaterra. Então, talvez o que seja correto dizer é que essa ausência de um declínio sustentado dos Estados Unidos, eles continuam no topo do mundo, mas cada vez mais se veem acompanhados de uma outra potência, vai levar a uma situação que alguns estão descrevendo como Guerra Fria 2.0. O historiador Neil Ferguson, por exemplo, é uma dessas pessoas. Eu não acho isso. O que eu acho que vai acontecer é cada vez mais uma rivalidade entre as duas maiores economias do mundo, uma espécie de competição entre as superpotências econômicas. Deixa eu fazer pegar esse gancho, porque eu acho que o que você falou agora já tem temas aqui para a gente discutir muito tempo, mas aqui eu acho que você traz um ponto importante, porque olhando todos esses movimentos, é importante ver onde a gente está. O nosso ponto de partida, que ainda é uma economia muito fechada, uma economia que privilegiou muito o comércio regional, toda a discussão do Mercosul, e a pergunta para você, Marcos, é assim, como é que o Brasil consegue se inserir nestes movimentos para ter uma maior abertura? A nossa corrente de comércio hoje é de 25% do PIB, é muito baixa, é ridícula. Vocês avançaram no acordo com a União Europeia, saindo da importância de Mercosul, ou seja, como é que nesses movimentos o Brasil consegue fazer o catch-up, se integrar, o que, no meu entendimento, é fundamental para que a gente possa aumentar a produtividade, a competitividade da economia? Não, sem dúvida alguma. Essa pequena fatia do PIB brasileiro representada pela soma de importações e exportações, Eduardo, como você sabe, ela não é recente. Aliás, se você fizer um apanhado do momento em que por estas terras aportou Cabral, retirando os períodos de monocultura da exportação e ver, vamos supor, você faz o corte a partir do momento em que o Brasil se torna uma economia industrial, raramente nós tivemos mais do que 1/4 do nosso PIB resultante da soma de importações e exportações, né?
Agora, nós fizemos uma aposta histórica, né, num modelo de substituição de importações. Se você pegar a razão pela qual o Brasil conseguiu deixar de ser uma economia do café para ser uma economia que nos anos 80 representava o maior parque industrial do hemisfério sul, muito disso foi feito com base nas antigas doutrinas de substituição de importações. E muitos outros países do mundo, como você sabe, também fizeram isso. A Coreia do Sul, por exemplo, fez substituição de importações durante algum tempo, com uma métrica de performance e permitindo às empresas, ou forçando as empresas a andarem com as suas próprias pernas, os setores competirem com as suas próprias pernas, utilizando a substituição de importações como uma espécie de pré-condição para exportar. Substituir importações para exportar. Ao contrário do que sempre foi a filosofia brasileira, que é substituir importações para criar uma espécie de fortaleza interna de privilégio para esse ou aquele grupo. E nós estamos um pouco quebrando esse modelo de substituição de importações, né? Como é que nós estamos fazendo isso? Eu não sei se vocês perceberam, né, mas esse acordo que se celebrou no dia 28 de junho do ano passado, entre Mercosul e União Europeia, é o maior acordo comercial da história da economia mundial, seja pelo critério do seu escopo geográfico, né, seja pelo seu número de países. Eu fui um dos negociadores-chefe desse processo final, Mercosul e União Europeia. E, nas palavras de uma colega minha europeia, ela dizia o seguinte: nós fizemos mais avanços do ponto de vista negociador nesses últimos 6 meses do que nos 20 anos que antecederam. E esse é um acordo tão importante para o Brasil porque ele também permite, Eduardo, uma atualização do próprio conceito de abertura comercial, né? Da mesma maneira que nos anos, 20 anos atrás, quando você falava em mecanismo de busca na internet, isso significava Alta Vista e Northern Light, ou se alguém te perguntava para você se você tinha rede social, você tinha que responder, bom, eu não tenho Orkut, por exemplo. Hoje, a abertura comercial está longe de significar apenas a redução de tarifas e cotas, sobretudo no mundo de comércio administrado, de padrões trabalhistas, de padrões ambientais, de regras de origem, de denominação de origem controlada, de princípio precautório, né, que faz aquela ponte entre performance em desenvolvimento sustentável e acesso a mercados. Então, esse acordo com a União Europeia é muito importante porque ele está em todas essas frentes. E, no seu agregado, a União Europeia ainda é o maior mercado do mundo. E, para nós, se a gente quiser utilizar a expressão abertura comercial, esse acordo foi muito importante porque ele colocou em marcha uma série de efeitos espelho muito positivos. Ou seja, porque nós conseguimos fechar com eles, avançou também o fechamento do nosso acordo com os europeus muito ricos, que não usam euro, como é o caso da Noruega, da Suíça, de Liechtenstein e da Islândia. Nos permitiu também colocar, ou pavimentar o caminho para a gente colocar debaixo do guarda-chuva do Mercosul a Argentina e o Paraguai. Ou seja, todo o setor automotivo agora também tem uma cronologia clara para entrar no Mercosul. Isso significa 45% de todo o comércio realizado na América do Sul. E nos permitiu também fazer um movimento, Eduardo, que é um daqueles realmente divisores de águas para o Brasil, que é o processo de acessão à OCDE. Porque houve aqui um entendimento, uma negociação com aqueles que nos ofereciam resistência na nossa entrada na OCDE, que eram os Estados Unidos. O Brasil concordou em abrir mão progressivamente do tratamento especial e privilegiado que supostamente recebia no âmbito da Organização Mundial do Comércio, e, por seu turno, ele vê desimpedido o seu caminho à OCDE. Isso significa 3 coisas muito importantes para o processo de integração do Brasil na economia mundial. Em primeiro lugar, você, como pré-condição para entrar na OCDE, não pode parar o processo de reformas interno. Ou seja, é um estímulo externo, um estímulo internacional, a continuação, a aceleração do processo de reformas interno. Em segundo lugar, como você sabe também, desde 2008, né, com a grande recessão, grandes investidores internacionais passaram a exigir ou privilegiar outras ferramentas de medição que não apenas as classificações de agências de risco no momento de fazer a sua alocação de recursos. E aqueles países que abraçam princípios da OCDE passam, portanto, a gozar também
da preferência desse tipo de investidor. Ou seja, com o nosso processo OCDE, a gente abre a chave do cofre para fontes de liquidez que simplesmente não estavam disponíveis para nós antes. E, em terceiro, mais uma vez, você fortalece a sua musculatura para participar dos grandes acordos de comércio do século XXI, que não são sobre tarifas e cotas, são essencialmente sobre padrões. É o caso, por exemplo, aqui da parceria do Pacífico, é o caso do que a União Europeia vem fazendo. Então, é um marco importante na nossa... Deixa eu pegar esse gancho. Hoje, e me corrija se eu estiver com o número errado, a tarifa média de importação no Brasil deve estar em torno de 16%, a média na OCDE é em torno de 2%. Então, essa integração exige uma convergência para esses padrões da OCDE e também, no meu entendimento, exige um maior número de acordos bilaterais, inclusive acordos de bitributação com países relevantes que nós não temos, como, por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra. Este é o caminho que o governo pretende trilhar? Como que a gente pode pensar no timing para chegar lá? Que, evidentemente, que precisa vir acompanhado das reformas internas. Claro. Não, veja, do setor manufatureiro, Eduardo, no nosso acordo com a União Europeia, você tem praticamente 93%, né, de todas as atividades econômicas cobertas, e ali há um cronograma muito claro, quer dizer, elas saem do patamar atual e chegam até zero num período de 8 anos. No setor automotivo, é um pouco... setor automotivo e setor têxtil, 15 anos. Em relação ao EFTA, né, European Free Trade Association, a mesma coisa. Então, nós já temos um cronograma, por força desses acordos, que entra em vigor com um horizonte de anos de um ciclo de 8. Né? Nós estamos hoje na mesa de negociação com o Canadá, estamos na mesa de negociação com a Coreia do Sul, estamos na mesa de negociação com Singapura. Em todos esses tabuleiros você tem tarifas. E nós também podemos fazer esforços, eu prefiro utilizar o termo modernização tarifária do que simplesmente redução tarifária, porque você também tem um tema de exceções que você precisa atacar. Por exemplo, hoje, como todos sabem aqui, é muito mais barato você comprar uma garrafa de um bom vinho argentino em Hong Kong do que comprar em São Paulo. Como é mais barato você comprar um par de sandálias havaianas em Miami do que comprar em Buenos Aires. Então, tem um trabalho que tem que ser feito e que estava num bom caminho com o tipo de coincidência de visão de mundo que o Palácio do Planalto e a Casa Rosada tinham no ano passado, com o presidente Macri. Há um novo governo na Argentina. É um governo com quem nós estamos lidando de uma maneira muito pragmática, por conta dos interesses do Brasil, mas é um governo também que nós precisamos entender melhor do ponto de vista de quais são as motivações de fazer esse caminho conosco, que é o caminho da modernização tarifária. Nós temos todas as simulações prontas, nós temos, nos âmbitos dos grupos de trabalho específicos do Mercosul, entendimentos com os uruguaios, com os paraguaios. Agora, queiramos ou não, nós fazemos parte de uma união aduaneira. Nós não encontramos o mundo como nós gostaríamos, nós encontramos como eles estavam. Então, uma de duas. Para fazer um movimento mais dramático de redução tarifária, ou você abandona a união aduaneira, o que muito provavelmente precisaria de um apoio, né, de uma aprovação no âmbito do Congresso Nacional. E aí há uma grande pergunta que se faz do ponto de vista de estratégia, se nós estaríamos dispostos a alocar capital político para fazer um movimento como esses, numa conjuntura em que nós, mais uma vez, com o chapéu de Mercosul, fizemos o maior acordo comercial da história. E, além disso, apesar desse acordo ter sido concluído, ele precisa ser assinado. Porque apenas se ele for assinado, você pode colocar em vigor o princípio da bilateralidade. Quer dizer o seguinte, no momento em que se terminar a revisão jurídica do acordo e a sua tradução, o texto está pronto para assinatura. Uma vez que ele esteja pronto para assinatura, ele pode ser remetido ao Congresso, ao Parlamento Europeu e aos congressos dos países do Mercosul. Vamos supor que, nesse momento, a Argentina decida que não quer colocar a ampulheta virada, ou seja, não quer colocar o relógio ainda para funcionar. Ela simplesmente, no caso da Argentina, pode optar por não enviar o acordo assinado ao Congresso argentino. Se os europeus fizerem isso, veja bem, não precisa passar por cada um dos membros europeus, basta passar pelo Parlamento Europeu. E se o Brasil fizer isso, ambos aprovando, entra já em vigor aquilo que está estabelecido no acordo. Agora,
Na semana que passou, o novo chanceler argentino esteve lá conosco. Nós sentimos uma predisposição construtiva, né, em fazer esses movimentos de modernização tributária. Nós estamos trabalhando, de modernização tarifária. Nós estamos trabalhando nesse sentido, mais uma vez, em linha, para e passo, de uma maneira gradual e coordenada com as outras reformas de promoção de competitividade que estão em curso. Marcos, eu tenho uma série de perguntas aqui que chegaram a você. Deixa eu tentar, a gente não tem muito tempo, mas pelo menos passar algumas delas, temas mais específicos. Uma é com relação às zonas de processamento de exportações, as EPS. A pergunta é por que não decolam e não funcionam no Brasil? Temos somente PCM funcionando bem e uma zona franca que importa mais que exporta. Veja, se você pegar o exemplo daquelas zonas de processamento de exportação que realmente funcionaram no mundo, Eduardo, elas tiveram muito que ver com o ordenamento jurídico interno, mas elas tiveram muito mais que ver com o fato de que os países que as acomodaram, como é o caso da China, por exemplo, ou da Coreia do Sul nos anos 80, passaram a gozar de um acesso privilegiado a um grande mercado comprador. Né? Por exemplo, no caso da China, desde 1979, ela passou a gozar de status de nação mais favorecida no seu comércio com os Estados Unidos. Mesma coisa com a Coreia do Sul, que teve um acordo comercial com os Estados Unidos. Se você faz uma zona de processamento de exportação do ponto de vista jurídico, mas não obtém, você não desbloqueia o acesso dessa plataforma de exportação a um grande mercado comprador, a efetividade dela e mesmo o incentivo marginal para que se faça investimentos ali é pequeno. No caso da Zona Franca de Manaus, não é bem assim, né? Enfim, ela estava vinculada a um outro modelo histórico de ocupação daquela região, mais uma vez, amparada pelo princípio de substituição de importações, é algo que vai ficar juridicamente conosco durante muito tempo. Eu entendo que não é por aí. Eu acho que a combinação do aumento, né, que você identificou da corrente do comércio exterior na formação da riqueza no Brasil, passa por uma combinação de, por um lado, aumentar o nosso quadro de acordos internacionais, o que nos permite acesso privilegiado, a nossa modernização tarifária autônoma, né, soberana, junto com os nossos sócios, e em caráter compatível com o nosso processo de reformas interno, a atenção ao fato de que o comércio internacional agora é regido por padrões, mais uma vez, a questão da OCDE, etc., e existe no mundo hoje uma dupla combinação, Eduardo, que eu não queria deixar de mencionar, que eu acho que é uma combinação que é parecida em sua raridade com aqueles eclipses lunares que acontecem uma vez a cada 100 anos, que é basicamente o seguinte: você tem um movimento hoje no mundo de mudança do DNA da economia da China. A China não é mais uma economia de baixo custo, ela não é mais um low-cost country. Então, a China está fazendo com os outros aquilo que os outros fizeram com a China. Há uma expansão, ou melhor, uma diáspora corporativa chinesa em direção à sua vizinhança geoeconômica. Há países como o Vietnã, como Myanmar, como o Paquistão, e particularmente como a Índia. E um dos fenômenos mais visíveis dessa tendência é o fato que, nos últimos 4 anos, a Índia já cresce percentualmente mais do que a China. E o que é interessante aqui é que, se você pensar na renda per capita desses países, são todos países extremamente populosos, né? Quer dizer, a Índia também, logo, tem outro eclipse aí vindo, que é o momento em que a Índia, daqui a 10 anos, ultrapassa a China como o maior país do mundo. A renda per capita média desses países é $3.000. E quando você cresce a uma proporção tão grande, num espaço de tempo tão curto, e a partir de uma base de renda per capita tão baixa, a renda incremental vai essencialmente para o consumo de calorias, ou seja, as pessoas comem mais, elas enchem a pança, e as pessoas investem mais em infraestrutura. Isso, para o Brasil, vai significar uma oportunidade única para, mais uma vez, ele conseguir, por meio do comércio internacional, os estoques de poupança interna necessários à própria transformação produtiva da sua estrutura interna. Eu tive agora com o presidente Bolsonaro na Índia, né? Apenas para dar uma ideia de desproporção, em 2001, que é o ano da sessão da China na OMC, o comércio Brasil-China era de $1 bilhão por ano. Hoje ele é $1 bilhão a cada 80 horas. E o nosso comércio total com a China é de $100 bilhões. Com a Índia, são 7 bilhões.
Quer dizer, se você fosse utilizar uma regra básica de proporção, nós deveríamos estar com 25 bilhões de comércio bilateral. Mais uma vez, os indianos vão ter que comprar muita comida nossa. E quando eu estava voltando de Nova Delhi, eu fiz Nova Delhi e Paris, eu acabei atendendo um convite daquele INSEAD, lá em Fontainebleau, para falar. E aí, uma das estrelas acadêmicas desse INSEAD é um economista indiano chamado Subramanian Ragan. E aí ele me viu assim e falou assim: Marcos, o que vocês estão fazendo é uma coisa espetacular, é uma coisa única, extraordinária. Eu tenho certeza que essa relação Brasil-Índia vai ser o maior, ele usou a expressão em inglês, it's going to be the biggest water trade in the world. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo, será que essa é uma expressão técnica que eu não conheço, né? Water trade, o comércio de água? Mas sabe o que ele estava argumentando? Que a Índia tem 3, 4% do estoque mundial de água, mas tem 16, 17% da sua população. É a mais grave desproporção entre estoque de água disponível e tamanho da população. E o que é a agricultura? 80% é água. Então, essa é uma das razões pelas quais eu acabei aprendendo isso recentemente, por que os chineses optam por produzir tanto milho domesticamente e importar tanta soja do resto do mundo. Porque para você fazer 1 tonelada de milho, você precisa só de 850 metros cúbicos de água. Mas para fazer 1 tonelada de soja, vocês têm que fazer... Então, na realidade, esse é um dos diferenciais que podem fazer também uma alavanca importante para o Brasil. Assim, em resumo, Eduardo, eu acho que tem um economista indiano que eu gosto muito, chamado Ruchir Sharma, que ele diz que a cada ciclo de 10 anos o mundo tem um grande vencedor, né? Então, por exemplo, nos anos 50 foi a Europa, porque estava se reconstruindo da Segunda Guerra Mundial, nos anos 60 foi a grande empresa americana, nos anos 70 foram as commodities, né, particularmente o petróleo, nos anos 80 foi o Japão, 90 foi o tech bubble, na década passada provavelmente foi o conceito lato sensu de mercados emergentes. Ele argumenta que essa última década está sendo vencida pelos Estados Unidos como superpotência financeira. E eu acho que nós, no Brasil, apesar de, por vezes, a foto seja uma foto difícil, né, porque nós somos uma democracia, somos uma democracia vibrante, a foto é muito boa de onde o Brasil está indo. Minha aposta é que o Brasil pode ser o grande vencedor, por conta dessa combinação de características internas com aquilo que a gente está fazendo internamente, o grande vencedor da década dos 2020. Vamos contar com isso e trabalhar muito para chegar lá. Marcos, Obrigado. queria te agradecer Obrigado. muito pela presença. Obrigado. Felizmente o tempo acabou. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. O BTG Pactual é focado em investimentos há 37 anos. Presente nos principais centros financeiros do mundo. E que apresenta resultados consistentes ano após ano. Um banco inovador e com excelência reconhecida. Melhor time de research do Brasil e da América Latina. Melhor banco de investimentos do mundo em países emergentes. Há 2 anos, o melhor gestor especialista do Brasil. Pelo 2º ano consecutivo, o melhor private banking do Brasil. Desde 2018, o melhor banco para se investir na categoria digital. Mas a confiança de clientes e parceiros, esse sim, é o nosso maior prêmio.